Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo vou resolver uma questão de geometria plana muito bonita, gente, uma questão que eu acho bem complicadinha, que eu peguei de alguma dessas Olimpíadas Internacionais, eu não sei dizer exatamente qual é, mas certamente é de alguma dessas Olimpíadas Internacionais. Eu vou me propor a resolver por dois caminhos, gente. Tem um que segue mais pela trigonometria, a gente se utiliza do chamado arco-metade para poder resolver, e um outro caminho é pelas chamadas construções auxiliares. É um caminho que faz menos conta, porém eu acho que é um caminho mais complicado para ela, assim, porque não é fácil de enxergar. Nunca é, na realidade, o caminho por construções auxiliares sempre é um caminho que exige muita visão, mas é uma resolução super bonita também. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de vocês darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos, isso ajuda demais, gente. O algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, gente. O que essa questão está pedindo? Ela é muito objetiva. Ela traz esse desenho aqui. Só de você ver os traços desse desenho, você vê que não se trata de uma questão simples, né? Você tem um triângulo, gente, que é daquele tipo retângulo isósceles. Por que ele é retângulo isósceles? Você tem esse triângulo ABC, tem esse ângulo de 90 graus reto, 45 aqui. E aí aqui você tem uma bissetriz, ó. E aí você já sabe logo, ó, se aqui em cima é 45, o ângulo B, certamente ele é 45. E ali a gente tem uma bissetriz. Aí o primeiro cálculo que a gente já faz, assim, que é óbvio, né, dessa questão, é mostrar que esse θ, ele é o 45 sobre 2, que é 22,5. 45 sobre 2, que é 22,5, certo? Ele tem 22 graus e meio. Aquele ângulozinho ali, pelo fato de ser uma bissetriz, um ângulo de 45 graus, tranquilo? Aí essa questão, ela diz que tem esse lado aqui que vale 6, do A para o D, esse segmento. Você tem esse segmento que vale X, que é o objetivo da questão, descobrir quanto é que vale esse segmento BD, que vale X, e ele dá esse ângulozinho aqui de 45 graus, aqui do E para o D. Pronto, basicamente essas são as informações da questão, e aí você tem que se virar para encontrar quanto é que vale esse X aqui, gente. Ele tem um caminho lindo de resolução, vocês vão ver como é legal, gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pôr o 22,5 bem aqui, ó. Aí o que a gente faz em seguida? Esse aqui é 22,5. Quando a gente soma com 45, a gente vai ter quanto? 67,5. Aí bem aqui no ângulo D, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o teorema do ângulo externo. Ó. O teorema do ângulo externo nos diz que a soma desses dois ângulos é o ângulo externo, que é esse segmentozinho quando eu faço o prolongamento, ou seja, bem aqui vai ter 67,5. Aí aqui vem algo fantástico, gente, que a soma dos ângulos internos de todo triângulo tem que ser quanto? 180. Se aqui é 67,5 e ali é 45, quando você tira a diferença para 180, gente, ele dá exatamente 67,5, gente. Isso é uma coisa proposital dessa questão. Ó. Vem aqui vai ser 67,5. Que aí quando você soma, os dois fica 135 mais 45 fica 180. Ou seja, o ADE ele é um triângulo que é isósceles, gente. Ele vai ser um triângulo isósceles porque os ângulos da base são iguais. Então a gente já vai poder pôr um 6 bem aqui, ó. Esse lado aqui vale 6. Do A para o E, certamente vale 6. Ó. Como é que eu peguei para resolver essa questão? Esse DE eu chamei de um certo valor Y, né? E aí o que a gente pode se utilizar? A gente pode se utilizar da lei dos cossenos aqui, gente. Esse é o primeiro cálculo que a gente vai fazer, lei dos cossenos no ADE. A lei dos cossenos para o ADE e a gente consegue encontrar quanto é que vale o lado Y, né? O triângulo ADE. Agora lá para a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? É o lado oposto ao ângulo de 45 ao quadrado, que é o y. Ele vai ser os outros dois lados ao quadrado se somando. 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2, vezes o produto dos lados depois que está da igualdade, vezes o cosseno de 45 graus. Aí pronto, quem é o cosseno de 45 graus? A gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, não é isso? Aí substitui por raiz de 2 sobre 2. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Cortar esse 2, já corto direto com esse 2 aqui. Aí vai ficar y ao quadrado é igual a 36 mais 36 menos 36 raiz de 2. E pronto, esse aqui é o resultado do terceiro que a gente já deu uma simplificada, né? Esse aqui é a mesma coisa que 72 somado com, quer dizer, menos 36 raiz de 2. Aí aqui a gente pode colocar o 36 em evidência, percebe? Que a gente pode colocar o 36 em evidência, então ele vai ficar y ao quadrado igual a 36 pondo em evidência, que multiplica 2
menos raiz de 2. Aí a gente tira a raiz disso daqui. Quando a gente tira a raiz, o 36 é exato, fica 6. E aí a gente vai ficar um radical duplo aqui, ó. Raiz de 2 menos o raiz de 2 dentro da raiz, né? Vai aparecer esse radical duplo aqui. Esse é o valor do y, gente. O y ele tem, apesar de ser meio feio, esse aqui é o valor do y. Beleza? Aí o que, que a gente tem que fazer agora? A gente tem que se lembrar, gente, do arco metade, né? Essa questão você precisa do arco metade para resolver por esse caminho. Eu vou colocar aqui como OBS o arco metade, ó. Como é que a gente faz o cálculo de um arco metade? Isso aqui é trigonometria. O arco metade a gente vai usar o seno, no caso. O seno de θ sobre 2, ele é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de θ sobre 2. Essa é a expressão do arco metade para o seno, gente. É o que a gente vai precisar nessa questão, porque a gente vai se utilizar do lei dos senos ali no A, no B, D, E. Aí vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o seno de 22,5. Né? Porque ó, o seno de 45 sobre 2 é o seno de 22,5. E aí vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 45 graus. Isso aqui dividido por 2, né? E o cosseno de 45 a gente sabe quanto é que ele vale. Ele vale raiz de 2 sobre 2. Fica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Aí aqui é super simples da gente dar uma simplificada. Esse MMC aqui de cima, ó, o 2 multiplica 1 fica 2 menos raiz de 2. E esse 2 passa para baixo multiplicando com o 2. E aí ele vai ficar assim, ó, raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 4. E aí esse 4 a gente pode tirar fora da raiz, né? Ele vai ficar raiz de 2 menos o raiz de 2 dividido por 2. Esse é o valor do seno, gente, de 22,5. Já descobrimos quanto é que vale o seno de 22,5. Ele vale isso. Aí o que a gente vai fazer para a gente concluir essa questão? Lei dos senos. Eu vou fazer a lei dos senos aqui no triângulo BDE. Triângulo BDE. A gente vê que pode se utilizar da lei dos senos com toda certeza para o triângulo BDE. Olha só, a gente tem o lado oposto a 45 graus, é o x, que é o que a gente quer, e a gente sabe quem é o seno de 45, e a gente já sabe quem é o seno de 22,5, está oposto ao y, que a gente também sabe, então a gente pode fazer isso. A gente vai ficar com x sobre seno de 45, é a mesma coisa que o y dividido por seno de 22,5. Pronto, aí agora a gente faz o produto cruzado aqui, cruz credo, e a gente vai substituir os valores que a gente já calculou. A gente vai ficar com o x que multiplica seno de 22,5, ele vai ser o y que multiplica o seno de 45. Aí a gente vai substituir, gente. Quem é o seno de 22,5? A gente acabou de calcular. Ele fica raiz de 2 menos o raiz de 2, esse radical duplo, dividido por 2. Quem é o y? O y a gente já tinha calculado anteriormente, né? A gente fez o cálculo dele aqui para cima. Ó. Ele vale 6, que multiplica a raiz de 2 menos a raiz de 2. 6, que multiplica a raiz de 2 menos a raiz de 2. E o seno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. Aí aqui, como está tudo se multiplicando, gente, dá para cortar. Esse radical duplo vai embora. E a gente ainda pode simplificar esse 2 com esse 2. Aí feito isso, ó, o que, que vai sobrar? 6 raiz de 2. Essa é a nossa resposta. O x ele vai ser 6 raiz de 2. Essa é a nossa resposta. É linda essa resolução, né? A gente achei muito top essa resolução se utilizando da trigonometria, utilizando o arco metade. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho essa primeira resolução. Agora a gente vai para a segunda resolução, gente, que eu acho mais complicadinha, mas ela é linda também. É por construções auxiliares, ó. Vamos lá. O desenho original, ele não tinha esse pedacinho aqui. Eu já fiz o desenho previamente, porque é muito ruim fazer esses traços assim à mão livre, né? Nunca fica muito retinho. Então eu já fiz o desenho previamente. Você precisa fazer a construção auxiliar com esses segmentos aqui, ó. Quais são os segmentos que foram postos na figura? O GF e o EF, ó. Esses dois são por construção auxiliar. Eu já coloquei aqui até por escrito a segunda forma é a construção auxiliar. A construção auxiliar que foi feita
foram esses dois segmentos. O GF é o prolongamento do DG e o EF é o prolongamento do BE. Aí olha que legal isso aqui, gente. Como é que a gente faz essa questão por esse caminho? Quando a gente prolonga, né, a gente prolonga de um jeito que o ângulozinho F, bem aqui, ó, ele seja exatamente θ. A gente faz isso de forma proposital, ó. E aí, se a gente faz isso aqui de uma maneira proposital para que aquele ângulo seja θ, o que vai acontecer? Esse segmentozinho aqui, o DF, ele vai ser igual a x. Porque isso aqui ele vai virar um triângulo isósceles, ó. O BDF, ele vira um triângulo isósceles porque ele tem ângulos da base que são iguais, ó. Então aqui a gente vai ficar com x, ó. O BD vale x e o DF vale x também. Isso é muito incrível, né, gente? Aí aqui a gente tem que se utilizar da congruência de triângulos, ó. Aqui a gente vê que forma um ângulo de 90 graus, né? Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. E aqui a gente tem esse ângulo θ. Aqui a gente tem tipo uma altura e uma bissetriz, né? Se a gente tem tipo uma altura e uma bissetriz, a gente sabe que tem essa propriedade que nos triângulos, né? Quando a gente pega um triângulo qualquer e ele é isósceles, né? Ele é isósceles. Se ele tem aqui alfa e alfa, se eu pegar a altura, ela também é uma bissetriz e ela também é uma mediana. Na realidade, ela é as três coisas. Ela é a altura, ela é bissetriz, ela é mediana. Então a gente vai ter x sobre 2 e x sobre 2. Ó. É isso que acontece ali. É muito incrível, né, gente? Esse caminho por construção auxiliar, mas ele não é fácil de enxergar, gente. É um caminho muito complicado para você enxergar. Por isso que eu me propus a resolver pelos dois caminhos. Aí ele vai ser x sobre 2. E aí, olha só, o que a gente tem que perceber agora? É que aqui esse DG, ele é paralelo à parte lá de baixo, né? E aqui eu tenho 45 graus, então aqui eu vou ter 90 graus também. Então aqui no ângulo D, eu também vou ter 45 graus. Esse ângulo aqui também é 45 graus. E aí ele sendo 45 graus, esse triângulo aqui vai ser um triângulo também retângulo isósceles. Ó. Então esse pedacinho aqui que é o AG, o segmento, no cateto AG, também vale x sobre 2. E aí a gente faz só um único cálculo e a gente chega na resposta, a gente é o Pitágoras. Ó. Utilizando o do Pitágoras, no triângulo ADG, né, no triângulo ADG, a gente faz um único cálculo e chega na resposta super rapidinho. Ó. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. X sobre 2 ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. 36 vai ser x ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado sobre 4. 36 vai ser igual a x ao quadrado sobre 2. E aqui a gente faz o produto cruzado, né? Quando a gente faz o produto cruzado, fica x ao quadrado é igual a 36 vezes 2. E aí no que a gente tira a raiz, 36 fica 6. A raiz de 36 fica 6. E o 2 fica a raiz de 2. Ó. A gente tem um único cálculo super direto. A gente chega na resposta. 6 raiz de 2, por construção auxiliar. É super bonito esse caminho também, né, gente? Mas assim, na minha opinião, eu acho esse caminho mais complicado do que o primeiro. Apesar do primeiro ter uma conta maior, ele é um caminho que você não precisa ter essa sacada de gênio, assim, de enxergar essa construção auxiliar, beleza, gente? Espero que você tenha entendido direitinho pelos dois caminhos. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!